Ele segurou pela camisa, eu consegui soltar, saí correndo, eles deu numa coronhada. Você seria capaz de reconhecer esses homens se visse de novo? Eu tenho, o que chamou eu sei, o que chamou eu tenho. A polícia ainda não marcou data para ouvir os menores. Hoje o Detran informou que a placa do carro usado para levar os meninos era fria. Uma grande operação fecha garimpos que estavam destruindo o Parque da Chapada Diamantina, na Bahia. A exploração irregular de diamantes deixou mais de 20 quilômetros de crateras na região. A ordem é fechar todos os garimpos da região, 80 no total. Os maiores ficam na área do Parque Nacional da Chapada Diamantina, município de Lençóis. Os técnicos do IBAMA e do Centro de Recursos Ambientais da Bahia chegaram de surpresa. Trouxeram 50 policiais. Os garimpeiros nem tiveram tempo de reagir. Esta mulher que veio de Mato Grosso, há 4 anos, trabalha na exploração clandestina do diamante. Até o prefeito de Lençóis é dono de 2 garimpos na área e também foi obrigado a desligar as máquinas. Nos últimos 10 anos, os garimpeiros modificaram a paisagem da Chapada, derrubaram grande parte da floresta e mataram os rios. O leito do São José, um dos mais importantes da região, virou um corredor de areia. O prejuízo ambiental é irrecuperável, segundo a avaliação dos técnicos. São mais de 20 quilômetros de buracos como este dentro do Parque Nacional. Todo esse estrago foi feito por 40 dragas que vinham funcionando sem parar. Agora estão todas proibidas de funcionar. Os garimpeiros terão 5 dias para retirar os equipamentos de exploração. Se insistirem, podem ser presos. Para proteger o Parque Nacional, o IBAMA e o governo da Bahia passaram a trabalhar juntos. Estão montando um escritório na cidade de Lençóis para aumentar a fiscalização. A polícia vai ficar em Lençóis nos próximos dias para impedir que os garimpeiros voltem. O fim de semana do futebol teve a marca da violência. Brigas, agressões e um jogo que quase terminou em tragédia. Pânico e correria no estádio Jair Bittencourt, em Itaperuna, quando o alambrado atrás de um dos gols desabou. Com a invasão, o jogo Itaperuna e Flamengo teve que ser interrompido aos 2 minutos do segundo tempo, com o placar de 1-1. Mais de 40 pessoas ficaram feridas. No Grenal, em Porto Alegre, o atacante Paulo Nunes, do Grêmio, levou 2 cotoveladas de Ricardo, do Inter, e saiu de campo sangrando. No final do jogo, foi tirar satisfações. Os 22 jogadores acabaram brigando, transformando o Beira-Rio numa praça de guerra. A seguir, Procon ataca a gorjeta dos garçons. E daqui a pouco, revendas de carro e consumidores. Uma relação muito nervosa. O Procon de Brasília questiona o valor da gorjeta e abre a discussão. É justo ou não dar 10% da conta do restaurante para o garçom? Para o serviço de proteção ao consumidor, paga quem quer e quanto quer. A cobrança dos 10% de gorjeta faz parte do contrato coletivo de trabalho entre os garçons e os donos de restaurante. Mas quem paga a conta nunca foi ouvido sobre o assunto. Tirando os 10% já ajudava um pouquinho, que assim a gente podia comer fora todo dia. Alguns restaurantes deixaram de cobrar os 10% para atrair a clientela. A gente já veio aqui justamente porque não cobra os 10%. Mas a grande maioria dos restaurantes considera a cobrança da taxa obrigatória, até mesmo aqueles em que o freguês se serve sozinho. O Procon de Brasília considera a cobrança dos 10% abusiva, porque a inflação está baixa, mas as contas nos restaurantes continuam altas. Por isso, faz um alerta. O que é um agrado não pode virar uma obrigação. O consumidor só deve pagar a gorjeta se quiser e se achar que foi bem atendido. Esse é um serviço que já é prestado pelo proprietário do estabelecimento e deveria ser prestado a título de atrair o cliente, a título de agradá-lo, né? E não impondo um ônus tão pesado. Todo garçom, ele trabalha pelos 10%, pela comissão dele. Então, acabou a comissão, acabou a classe. Não deveria ser obrigatório, devia ser uma gorjeta que você dá para o garçom. E ele deveria ter um salário digno para cobrir as despesas que ele tem, sem que o consumidor que seja obrigado a dar os 10% para o salário dele. O Procon também avisa, quem for obrigado pelo restaurante a pagar os 10% e quiser reclamar, basta levar a nota fiscal ao Procon.
ele providencia a devolução do dinheiro. Os jogadores de futebol da Itália mantêm a greve por tempo indeterminado. É a primeira paralisação da história do futebol italiano. No fim de semana, 10 jogos foram cancelados por causa da greve. O prejuízo só com a loteria foi calculado em 15 milhões de dólares. Os jogadores querem participar mais das decisões da Federação Italiana de Futebol. Na sexta-feira, técnicos, jogadores e a federação se reúnem para tentar um acordo. Morre aos 82 anos o cineasta francês René Clément. Na década de 50, o diretor ganhou o Oscar de melhor filme de língua estrangeira com Brinquedo Proibido. Um incêndio numa discoteca em Manila, capital das Filipinas, mata 100 pessoas. A maioria estudantes que comemoravam o fim do ano letivo. 300 pessoas estavam na hora do incêndio. O lugar tinha apenas uma porta e não tinha saída de emergência. Os astrônomos voltam as lentes para o cometa Hyakutake. O cometa, que se aproxima da Terra, vai poder ser visto a olho nu no hemisfério norte no fim de semana. O cometa já está sendo visto por telescópios amadores e a foto está na internet. Os astrônomos dizem que este é o cometa mais brilhante dos últimos 20 anos. O cometa Hyakutake já pode ser visto no Brasil com a ajuda de telescópios e binóculos. Os jogos de guerra entre China e Taiwan põem o mundo de olho na Ásia. 2 porta-aviões americanos chegaram hoje à região. Na guerra das palavras, funcionários chineses ameaçam até lançar uma bomba atômica. O exército de Taiwan acaba de entrar em alerta máximo. O governo de Taiwan faz questão de mostrar o que seria uma resposta rápida à invasão chinesa. Os americanos, o mais poderoso aliado de Taiwan, desfilaram hoje no mar e no céu. Em terra, uma pequena minoria favorável à reunificação com a China gritava em Taipei contra a presença dos Estados Unidos. Mas não demorou muito para que a maioria pró-independência acabasse com o protesto. O presidente de Taiwan, Lee Teng-hui, determinou a retirada das famílias que vivem nas ilhotas próximas à área onde a China está fazendo exercícios militares. A retirada foi um pedido dos próprios moradores. O último lance deste jogo de ameaças foi a notícia vazada hoje por funcionários do segundo escalão do governo de Pequim. Se os Estados Unidos interferirem numa eventual invasão de Taiwan, a resposta pode ser um ataque nuclear contra Los Angeles. A China vai fazer mais testes com mísseis amanhã. O governo de Taiwan mandou reativar os abrigos de guerra espalhados pela ilha. A Bolsa de Valores de Taiwan está perdendo 200 milhões de dólares por dia. A China considera Taiwan uma província rebelde. As manobras militares chinesas coincidem com a campanha eleitoral em Taiwan. As eleições são no sábado. A polícia de São Paulo concluiu agora à noite o inquérito que investiga a morte do presidente da Agroceres. O delegado acusa o filho mais velho do empresário Frederico de Araújo de ter matado o pai no dia 14 de janeiro. O delegado pediu também a prisão temporária para que Frederico continue na cadeia até o fim do processo. O inquérito já foi encaminhado à Justiça. Veja a seguir o começo das aulas na escola que se tornou um símbolo da crise na educação. E a bronca do consumidor contra as revendas de carro. Começa o ano letivo na Escola do Pará, que virou um símbolo da crise do ensino público do Brasil. O Jornal Nacional voltou à cidade de Paragominas para mostrar como ficou a situação na escola, onde os alunos assistiam às aulas deitados no chão, porque não tinha cadeiras. A Escola Maria da Silva Nunes foi toda reformada. Ganhou carteiras, ventiladores nas salas, pintura e novos banheiros. A gente chegar à sala está maravilhosa, cheia de cadeiras. Em outubro do ano passado, a escola mostrada no Jornal Nacional era bem diferente. As salas eram desconfortáveis, tinham carteiras improvisadas. Em algumas, nem havia carteiras. Os alunos assistiam às aulas sentados ou deitados no chão. Uma situação de desespero até para os professores. Eu sinto assim que
Não tem mais esperança, parece que não tem mais esperança, acabou. No dia da entrega das reformas, a professora que estava de férias foi à escola ver para crer. Não, agora a gente tem mais uma esperança, né? Estou muito feliz, né? Pelo menos a gente contribuiu para que melhorasse, né, um pouco o estado, o quadro físico, né, da escola. Daquela turma de 33 alunos mostrada no Jornal Nacional, que estudavam sentados ou deitados no chão, apenas 9 alunos continuam aqui. A maioria mudou de colégio, porque não acreditava que este ano conseguisse uma carteira para sentar. A professora Maria da Silva mostra com orgulho os boletins dos alunos que estudavam naquela sala. O esforço deles foi bem maior que as dificuldades. 90% da turma foram aprovados, muitos com nota 10. É uma honra saber que toda dificuldade que nossos alunos sentados no chão, né, tiveram um êxito, um aproveitamento excelente. A Prefeitura de Paragominas garantiu que dentro de 10 dias vai passar a fornecer a merenda para os 1.500 alunos da escola. Brasil, Argentina e Paraguai assinam um acordo para reforçar o controle nas fronteiras dos 3 países. O objetivo é combater em conjunto o tráfico de drogas e outras atividades ilegais, principalmente nas cidades de Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e Cidade del Leste. Convocada a seleção feminina de vôlei que vai participar da Olimpíada de Atlanta. O técnico Bernardinho chamou 15 jogadoras, entre elas Ana Moser, que está se recuperando de uma operação no joelho. Os problemas com carros novos já estão entre as 10 principais denúncias registradas pelo Serviço de Proteção ao Consumidor de São Paulo. Na sexta-feira, numa reportagem no Jornal Nacional, os donos de carros zero reclamaram do atendimento nas fábricas e concessionárias. Este carro custa uma vida inteira de trabalho. Quem vive de salário mínimo precisaria não gastar nada durante 30 anos para colocar as mãos no veículo. Mas o sonho de consumo virou um pesadelo na vida do advogado José Carlos Dias. Começa pelo capô. É luxo por fora, ferrugem por dentro. Basta dirigir para sentir o defeito de fábrica. É um ploque-ploque que vem lá da suspensão, como se fosse alguma peça com defeito, alguma coisa, e a concessionária não consegue descobrir. Eu sinto isso, inclusive, no assoalho, próximo da embreagem. O advogado já cansou de reclamar. Foram 8 cartas para a concessionária e a montadora, sem resultados. Quantos dias o senhor acha que o senhor já perdeu entre idas e vindas à concessionária? Sem qualquer exagero, 15 dias, mais ou menos. O jeito foi registrar uma queixa no PROCON. É a última saída, não tem jeito. E se não resolver de forma amigável no PROCON, entrar com uma ação competente, né? Hoje ele levou o carro a uma oficina especializada. O dono, um engenheiro mecânico com mais de 20 anos de experiência, demora pouco para descobrir o que há de errado. Pequeno problema no coxim da bandeja, na qual substituindo vai ser rápido o serviço. Problemas em carros novos são cada vez mais comuns. Na última sexta-feira, o Jornal Nacional mostrou a indignação dos donos que pagaram caro, mas enfrentam defeitos na pintura, no sistema de aquecimento e até nos freios. Me sinto lesado, né, por uma empresa que coloca um produto na praça e não tem garantia. Para os fabricantes, casos como esse são apenas exceções. Esta pesquisa de uma montadora indica que a satisfação dos clientes com os carros novos até aumentou. Subiu de 70% para 80% nos últimos 6 anos. Se para as montadoras o atendimento aos clientes nunca foi tão bom como agora, no dia a dia dos guichês do Serviço de Proteção ao Consumidor de São Paulo, a realidade é bem diferente. O número de reclamações por parte de donos de carro 0 quilômetro não para de crescer. E hoje, o volume de queixas já é 5 vezes maior do que há 3 anos. Os computadores registram. Carros novos já fazem parte da lista dos 10 maiores problemas denunciados ao PROCON. No ano passado, foram 6.000 consultas e 340 processos abertos contra concessionárias e montadoras. O volume dessas reclamações está quase que idêntico ao de serviços, de eletricista, de marceneiros. Então, nesse sentido, é muito preocupante porque o valor que envolve a compra de um veículo é muitas vezes mais elevado que a contratação de um serviço. O representante das quase 6.000 concessionárias do país reconhece: o serviço precisa melhorar. O consumidor brasileiro hoje está alçado ao nível de primeiro mundo e o atendimento a ele ainda não é a nível de primeiro mundo. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA,
disse que não tem pesquisa sobre o índice de defeitos em carros novos. Boa noite. Boa noite. 20h43. Rede Globo.